Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos uma live com meu amigo Felipe Fernandes, que já está aqui na sala. Deixa eu adicioná-lo. Grande Lucas, boa noite. Luane, Mariane, Michel, boa noite, pessoal. Já pus a autorização para o Felipe entrar, deixa eu convidar de novo. Entrou. E aí, Felipe, tudo bem? Opa, meu amigo, tudo bem com você? Tudo certo? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bem, tá me ouvindo bem? O som tá bom? Ouvindo bem também. Ouvindo bem. Você me ouve bem? Tudo bem, tudo ótimo aqui. E Legal. aí, Felipe, obrigado por aceitar o convite aí de participar dessa live. O Felipe é meu colega aí da Procuradoria, é doutor, mestre em Direito, um grande professor. Foi aí por um bom tempo da Associação dos Procuradores, da direção, né, Felipe? Quanto tempo aí? Conta pro pessoal. É isso, meu amigo. Obrigado pelas palavras. Eu sou procurador do Estado desde 2010, né? E fiz o mestrado, doutorado em paralelo enquanto estava, né? Enquanto desenvolvo minhas atividades na carreira. E fui também da associação, fui durante 4 anos, 2 mandatos na Associação dos Procuradores do Estado. E aí, depois a vida caminha um pouco, né? Tinha que terminar meu doutorado. Acho que o Felipe caiu aqui, peraí. Deixa eu adicioná-lo de novo aqui. Tá voltando o Felipe aqui. Caiu, Voltou. Felipe? Caiu e Voltou. voltou. Beleza, é Aí isso. parou você falando que você estava terminando o doutorado. Exato. E aí eu estava chegando naquele momento crítico, né? Precisava caminhar ali com o doutorado, escrever a tese, mas com a filhinha para nascer, já nos planos ali. Então, tive que fazer uma escolha, né? Essencialista aí. E aí, agora estamos, né? Não estou mais na associação, mas tenho grandes amigos lá e acredito bastante aí no trabalho para nossa carreira, recepcionar o pessoal muito bem, né? Esse pessoal que está vindo novo aí, que vai ser bem legal para a gente. Vai ser muito bom, Felipe. Bom demais. Então, eu resolvi marcar essa live com o Felipe para continuar uma série de lives que eu estou fazendo para a gente dar dicas do concurso da Procuradoria. Então, o Felipe, dentro do direito administrativo, o que você ressalta agora na reta final que é importante para a turma desenvolver os estudos? Olha, tem alguns temas de direito administrativo que eu acho muito, são bem coringa, né, ali, que eles podem sempre cair em provas de procuradoria, e na PJ São Paulo tem a especificidade de ser um membro da banca da carreira, né, o grande Carlos, aí um abraço, Carlos. Carlos aí trabalha com a gente, bondade sua, meu amigo. É, e nós temos aí grande Júnior aí, hoje é magistrado lá no Ceará, trabalhou com a gente, abração, Júnior. O que acontece é que eu vejo alguns temas de bastante relevância, seja pela atuação da própria carreira, seja em decorrência das alterações legislativas, do impacto e da discussão que isso gerou. Então, dentro desses temas, acho que um bastante relevante é a questão da improbidade administrativa, né? A Lei 8429 de 92, ela permanece lá só mesmo no nome, né, no número, porque praticamente aí toda ela foi alterada em 2021 e até hoje nós sentimos o impacto dessas mudanças. Então, houve uma alteração legislativa que por si só já chama a atenção, e além disso, boa parte dessas alterações foi submetida ao Supremo Tribunal Federal e se manifestou sobre elas, né? Então, essa manifestação do Supremo, eu acho que pode vir a ser cobrada, eu acho que o tema improbidade já é um tema obrigatório, né, nessa reta final, acho que é um tema de revisão. Estudar já tem que ter estudado, né? Agora, se não estudou, estuda, mas se já estudou, revisa. E, sobretudo, essas alterações que foram suscitadas e levadas ao Supremo, como, por exemplo, a questão da irretroatividade da exclusão da conduta culposa, né? Lembrando que a improbidade ela tem ali os tipos dela nos artigos 9º, 10 e 11. No artigo 10, que é de lesão ao erário, havia a possibilidade de condenação com base na culpa, né? Isso foi excluído com a nova lei e, no entanto, foi levado, né, ao Supremo se teria havido um abolício crimes, ou seja, um paralelo ao abolício crimes, aqueles que haviam sido condenados por improbidade, agora não existia mais a norma. E aí, se você me perguntar dentro do direito administrativo sancionador, que se inspira no direito penal, eu diria, aboliu, né? Não tem mais
mesmo as transitadas em julgado. O Supremo não decidiu isso, ele entendeu que o que transitou em julgado, que já se encontra no cumprimento, não retroage, mas aqueles que ainda não tiverem trânsito em julgado, nesse caso, o juiz deve avaliar para aplicação da pena com base no dolo, lembrando que não existe mais a condenação com base na culpa. Então, esse é o primeiro, um ponto dentro da improbidade. Eu acho que vou tratar de outros também, mas eu acho que improbidade é um tema relevantíssimo dentro da prova da PGE. Esse tema está muito quente, né? E é muito fácil para o examinador perguntar algo que é fruto de julgamento recente do Supremo, né? Então, eu acho que eu aposto aí uma excelente dica que você deu. Uma coisa interessante é que eu acredito que o examinador de processo civil vá perguntar, já que ele escreve sobre arbitragem, tem livros sobre arbitragem e trata disso no livro, é o princípio da competência-competência, que é vital para a existência da arbitragem, que foi desenvolvido no século XX pela jurisprudência francesa, que ele é vital para a sobrevivência da arbitragem na medida em que, quando há uma cláusula arbitral, a primeira palavra sobre essa cláusula é do árbitro. Somente depois da decisão do tribunal, somente depois na sentença, com uma sentença arbitral, é que vai existir a possibilidade da ação anulatória da sentença arbitral, desde que existam as hipóteses do artigo 32 da lei de arbitragem. São um rol taxativo, são questões formais, já que o judiciário não entra no mérito da arbitragem. Então, aquelas ações, aquelas medidas anti-arbitrais, as anti-suit injunctions, elas não são admitidas. Por quê? Porque isso acabaria com a arbitragem. Então, o árbitro tem o monopólio da primeira palavra sobre eficácia, vigência e validade da cláusula arbitral. Somente depois da sentença é que vai para a arbitragem. Então, o árbitro, isso é muito respeitado pelo STJ, pelos tribunais, e isso está no livro do examinador. E isso é muito importante porque tem algumas ações que tentam trancar a arbitragem, fazer um paralelo com o habeas corpus, uma linguagem mais simples. Então, eu acho que isso pode ser objeto, e esse princípio ele é sagrado. O STJ deixa bem enfatizado isso nos julgados, está no livro do examinador, e apenas excepcionalissimamente, de forma situações extraordinárias, em vícios clarividentes, casos aberrantes, é que cabe um controle prévio pelo judiciário. São casos esdrúxulos, absurdos, teratológicos, como a arbitragem imposta em contrato de consumidor, porque o consumidor não pode sofrer aí imposição da arbitragem. A arbitragem em contrato de adesão sem as formalidades, e a arbitragem por quem não fez parte da convenção, que é o caso da Petrobras, né, que o STJ afastou naquela arbitragem coletiva, mesmo com o estatuto da Petrobras consagrando explicitamente a participação dela como da União, perdão, excluiu a União daquelas arbitragens coletivas dos acionistas da Petrobras. Então, nesse caso, foi um julgado que até é polêmico, é criticado, mas ele prevalece. Então, essa dica, na minha opinião, é uma dor que na arbitragem é muito importante e está também no edital de administrativo, né, Felipe? Tem arbitragem em processo e tem arbitragem dentro de administrativo, como as outras soluções, né? As resoluções consensuais aí, a consensualidade está na moda, né? Ontem mesmo eu falei sobre isso aqui na live que eu fiz, então nós temos que tomar muito cuidado com essas novidades. Às vezes o colega está um pouquinho longe dos estudos dessas matérias, são muito importantes, né? E uma segunda dica administrativa, o que você daria, meu caro? Vamos lá, só pontuando a questão da arbitragem, eu acho que assim, é um tema importantíssimo também, seja pelo examinador, né, de processo civil, que pesquisa sobre o tema, que tem livros sobre o tema, e também pela questão de que é um tema que ficou muito em voga na carreira nos últimos tempos, né? Então a gente teve grupos sobre arbitragem, pesquisa, tem vários colegas lá que pesquisam sobre o tema, então o próprio sub do contencioso, ele é um pesquisador da área de arbitragem, escreve sobre arbitragem, então acredito que sim, venha a ser cobrado. Agora, meu segundo subtema aqui, ainda dentro de improbidade administrativa, eu queria destacar dois que eu considero relevantes, que são ainda dentro das alterações e das inconstitucionalidades da Lei 14.133 de 2021. Desculpa, 14.230 de 2021, 14.133 é a de licitações, que acho que vou pontuar alguma coisa aqui também, se der tempo.
Primeiro, a alteração dos marcos dos prazos prescricionais, né, que antigamente era, a via de regra ali era 5 anos a partir do momento em que o agente deixa o cargo, e agora passou a ser 8 anos a partir do fato. Ok. Só que houve um questionamento acerca da retroatividade ou não desse novo prazo prescricional, que agora é de 8 anos, do fato e não do momento em que o agente deixa aquele cargo. O Supremo Tribunal Federal declarou que é irretroativo. Então, fatos praticados sob a égide da lei antiga de improbidade, dispositivos antigos da lei 8429, serão submetidos ao regime prescricional anterior. Fatos praticados após a nova lei se submeterão ao regime novo, né? Então, acho que essa questão da prescrição, além da prescrição intercorrente, né, que não era reconhecida pelo STJ, o STJ ele afastava a prescrição intercorrente da improbidade, mas aí, com a alteração legislativa, porque essas alterações, elas, muitas vezes, a própria alteração na improbidade, a gente vê, de certa maneira, como uma espécie de backlash legislativo, né? Uma postura do legislativo frente a uma ação dos tribunais e julgadores. E aí, nesse caso, a gente via, por exemplo, o STJ afastando a prescrição intercorrente da improbidade por ausência de previsão legal. Pois bem, agora existe uma previsão legal e aplica-se, então, a prescrição intercorrente na improbidade. E, por último, só para fechar, em relação à improbidade, a legitimidade dos entes, dos respectivos entes, para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. A nova lei tinha retirado a legitimidade dos órgãos, que aí seria feito dos entes, né, que seria feito pelas procuradorias, no caso da gente, mas isso foi levado ao Supremo pela ANAP, uma ação da ANAP, inclusive, e a nossa Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF, e o Supremo Tribunal Federal fixou que existe a competência concorrente e disjuntiva de Ministério Público e dos órgãos, né, dos entes, aí no caso, por meio de suas procuradorias, de suas advocacias públicas. Então, a gente recuperou essa legitimidade que havia sido perdida. Então, decisão importantíssima, a cara de procuradoria, né? A gente vê aqui que tem um núcleo específico de improbidade na PGE, existe uma atuação forte de improbidade. Então, acho que é um tema que está, né, que por todos esses fatores, pode estar assim na mira do examinador. Então, acredito que possa vir a ser cobrado e eu vem sendo cobrado aí de 10 em 10 provas de procuradoria. Não acredito que seja diferente na PGE São Paulo. Então, estudem improbidade, vejam as ADIs e vejam a lei seca também, a alteração, o que foi mudado, mas sempre conectando aí com a jurisprudência, porque nem tudo ali é o que está na superfície, tendo em vista essas inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo. Sensacional, Felipe. Dentro da competência, é importante também nós citarmos aqui alguns julgados do STJ e do TJ em casos bem interessantes da alegação de hipossuficiência. Então tem cláusula arbitral e uma das partes alega que não tem recursos para antecipar as despesas da arbitragem. Porque a arbitragem ela tem aí natureza de jurisdição privada, então ela tem custos, e os custos são elevados, porque são altos contratos. No estado de São Paulo, há um decreto regulamentando que aquele que entra com o pedido de arbitragem é que antecipa essas despesas. Por quê? Porque é impossível o estado de São Paulo ter uma dotação orçamentária específica e prever agora em 2024 quanto ele vai gastar de despesas com a arbitragem de 2025. Então, por conta dessas questões da necessidade de previsão orçamentária, o decreto contempla isso. No Rio de Janeiro, fala que é o particular o decreto que antecipa as despesas. Mas vamos imaginar que a empresa alega que não tem recurso, que ela é hipossuficiente, que ela está em recuperação judicial. Como fica isso? O STJ já decidiu, desde 2019, que em caso entre duas empresas em que não se aplica a relação de consumo, ou seja, era uma relação de direito civil e se aplica aqui também no direito público, nesse caso, como há uma relação de paridade, nós não podemos nos socorrer da hipossuficiência para afastar o princípio da competência. Então, vai para a arbitragem, a alegação de hipossuficiência não é acolhida e cabe ao árbitro decidir sobre isso. O TJ segue a mesma linha de São Paulo, em regra geral. Nós temos julgados de 2022, de 2021, de 2019, da mesma forma. Inclusive um caso que trata de uma briga entre duas empresas
de distribuição de produtos hospitalares. Acho que eu ativei algum filtro, aí apareceu um balão aqui Os na minha. balões. Eu não sei como, mas eu ativei um filtro. Mas é tudo festa, ou então alguém mandou balão aqui. Eu sou meio tiozão, eu não sei o que aconteceu. Mas o que é importante nisso, então, entre duas empresas de distribuição de produtos médicos hospitalares, a alegação de insuficiência de uma delas não afasta a competência. E também um caso interessante aqui do TJ de São Paulo, que a maior exportadora de aguardente do mundo teve uma arbitragem, um dos acionistas disse que era insuficiente, que não tinha recurso, o tribunal afastou isso e aplicou competência. Então, para aqueles desavisados, naquele percentual pequeno das questões difíceis, que ontem eu falei isso aqui, eu já fui examinador da VUNESP, a VUNESP orienta os examinadores a tratarem 50% do nível de questões médias, 25% fáceis e 25% difíceis. É uma orientação que a VUNESP faz sempre, né? Então, dentro das questões difíceis, essa de jurisprudência, vocês aí que estão se preparando para o concurso já estão vacinados, né? Felipe, mais uma dica aqui que você recomenda para a turma aí? Vamos lá, mais uma dica que eu considero relevante pelas últimas provas e também pela atuação da máquina pública, né, da máquina estatal bandeirante, é a questão da delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas estatais de direito privado, né? A gente teve aí julgados do Supremo Tribunal Federal também se manifestando sobre o tema. Ali o caso emblemático, né, foi o caso da BH Trans, que era uma empresa estatal ali de Belo Horizonte, que estava exercendo o poder de polícia. Esse tema foi levado primeiro ao STJ, depois ao STF, e a gente teve uma certa evolução na jurisprudência no sentido de abrangência maior quando tratada pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o STJ se manifestou acerca da BH Trans, ele quebrou, né, o exercício do poder de polícia, ele fez aquela quebra em 4 fases ou ciclos, né, de ordem, consentimento, fiscalização e sanção, e basicamente reconheceu que o consentimento e a fiscalização eles poderiam ser delegados, mas a ordem e a sanção não. Então, dentro daquela... Isso lembrando que é a pessoa jurídica estatal de direito privado, que não atua em regime concorrencial e não tem intuito lucrativo. Polícia de trânsito, né? E isso depois, posteriormente, foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que foi além. Ele fixou a tese para dizer que é possível a delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas e estatais de direito privado, não exploradores de atividade econômica e que não visem ao lucro. Mas teve alguns pontos aqui, que se você analisar o inteiro teor do voto, o ministro Luiz Fux, que inclusive tem bons votos, principalmente quando trata da análise econômica do direito, ele fez uma depuração e, apesar da tese fixada, os ministros do Supremo eles vêm buscando a fixação dessas teses minimalistas, né, teses um pouco mais sucintas, enxutas, em que diz que é possível a delegação do poder de polícia a pessoa jurídica estatal de direito privado. O que acontece aqui é que, na verdade, ele tem uma ressalva no voto, no inteiro teor, para dizer que a ordem não pode ser delegada. Então, basicamente, tese fixada, é possível a delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas estatais de direito privado. Só que se a gente for analisar os ciclos, numa segunda camada, então é possível delegar consentimento, fiscalização e sanção, mas não a ordem. Então, queria deixar isso claro para o pessoal, né, para não se deixar confundir, porque às vezes o examinador pode pegar, né, todas as fases podem ser delegadas, ou existe a possibilidade de delegação apenas da sanção. Na verdade, dentro desses 4 ciclos, podem ser 3 ser delegados, né? A grande mudança da jurisprudência do Supremo em relação ao do STJ foi a questão da sanção. Ele possibilitou, ele franqueou, ele admitiu a delegação da fase de sanção, diferentemente do STJ, que não havia permitido isso. A ordem continua vedada. Então, delegação do poder de polícia à pessoa jurídica estatal é muito importante. Inclusive, no estado de São Paulo, há várias estatais que exercem o poder de polícia. Então, não é algo problemático aqui, é algo que acontece e que foi franqueado pela jurisprudência do Supremo. Eu, se der tempo, também vou falar um pouquinho de empresas estatais, porque pesquisei muito para a minha tese também, e é um pouco de administrativo, econômico e empresarial, um tema bem legal. Tem o livro do nosso colega aposentado, Dr. Mário Engler, que é uma referência nessa área. E então acho que é um tema também que,
Só de falar em estatal, aqui é administrativo, mas puxando para as estatais, que tem empresarial público, né? Eu acho que já é um tema bem relevante, interdisciplinar e bem conectado com o dia a dia. Acho que é um tema legal também de ser cobrado. Totalmente. Inclusive, a examinadora de empresarial, né, a Cláudia Pouto, empresarial público, ela tem aí uma influência doutrinária muito grande do Mário Engler. Eles trabalharam muito tempo juntos, então sua dica é mais do que certeira, como sempre. Vou aproveitar o teu gancho sobre poder de polícia e tratar um pouquinho se o poder de polícia pode vir a ser apreciado na arbitragem. Ou seja, pode a arbitragem apreciar o poder de polícia? Primeiro, que a administração pública pode participar de arbitragem, hoje não tem mais dúvida, está na lei desde 2015, o STF já admitia lá atrás. Tem o caso Pimenta, que o Rui Barbosa entrou e não tem nenhum número desse caso, ninguém acha. Já pedi para 2 colegas que são assessores do Supremo, eles não acharam, em que o Rui Barbosa foi vencido e que tratava de arbitragem com a administração pública lá no estado de Minas. Né? No Migalhas tem uma reportagem interessante sobre esse caso Pimenta, vocês acham rapidamente no Google, mas também não tem um número. Nem o pessoal do Migalhas conseguiu localizar. E depois o caso Laje, que foi a indenização fixada daquele parque lindo no Rio de Janeiro, que o Supremo admitiu a constitucionalidade da participação do poder público em arbitragens. Aí nós temos vários julgados do STJ, o Tribunal de Contas criou um pouco de caso, e aí veio a lei e consagrou isso. Então, a arbitrabilidade subjetiva está presente na Fazenda Pública quando ela participa de arbitragem. Resta apurar quais atos da administração pública vêm para a arbitragem. Aí nós temos que analisar o poder de polícia. Veja, para analisar a arbitrabilidade objetiva, ou seja, as matérias ou os assuntos que a arbitragem pode ocorrer com relação à administração pública, nós vamos lembrar da classificação adotada pela professora Ada e por vários autores, que até alguns citam como insuficiente, mas é a que a jurisprudência adota. Então a tendência dos examinadores segui-la é gigantesca. É que a classificação do Rafael Bielsa em atos de império e atos de gestão, né? Atos de império são aqueles que a administração pública realiza no exercício do poder de autoridade, do poder dever, de vigilância, dentre eles o poder de polícia, por exemplo, o poder de aplicar sanções em geral, como improbidade administrativa. Já os atos de gestão são os atos negociais, os seus atos contratuais. Então, dentro dessas perspectivas, dessa classificação, é importante nós deixarmos bem claro que o poder de polícia é ato de império. Portanto, ele escapa da apreciação da arbitragem. É a jurisprudência do TJ de São Paulo já lá de 2015, que trata especificamente do contrato de metrô. É a jurisprudência do TF da segunda região, que trata do tema sobre a questão de divisão de campos de petróleo. É algo muito tranquilo com relação a isso. Agora, a fixação de indenização do valor da desapropriação pode vir para arbitragem, pode ser resolvido por mediação, desde que exista cláusula, desde que isso seja convencionado, está explícito isso na lei de desapropriações, que é um tema muito interessante que vocês têm que ficar ligados com relação a isso. Agora, as cláusulas exorbitantes se caracterizam como direito indisponível, também não vão para arbitragem, tá? Da mesma forma, é importante nós citarmos que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, segundo o STJ, vai para a arbitragem. Equilíbrio econômico-financeiro, o STJ tem posicionamento desde 2011, tá? Vai para a arbitragem. Agora, quando há uma cláusula, quando há um ato de improbidade, não há que se falar em arbitragem. O STJ decidiu isso em 2015. Então, ato de improbidade escapa aí do domínio da arbitragem. Então, atos de autoridade como poder de polícia, aplicações de sanções e restrições do contrato não cumprido, aplicação de penas de improbidade, não vão para a arbitragem, porque são atos de império. Isso é muito importante vocês terem em mente e é uma dica aí que tem grande chance de ser exigida aí no concurso, dentro aí, tanto de processo civil como de administrativo. Então agora, Felipe, se quiser dar aquela dica de empresarial público, eu acho que vai ser certeira lá do material e que também ela tem conexão com vários outros temas, né? A prova da Procuradoria tem essa característica, né?
às vezes a questão abrangiu 2, 3 matérias, você tem que estar precavido para isso. Exatamente. A empresarial público, eu acho que é um tema que, como ele é interdisciplinar, e assim, São Paulo tem uma força muito grande nas estatais, né? Grandes estatais brasileiras são aqui do estado, então houve uma grande pesquisa, e tem a doutrina do Mário Engler, que é referência nesse tema, acredito que sim vai ser cobrado. Então, acho que em termos gerais, a ideia do professor Mário Engler, né, que ele tem ali acerca das estatais, é, ele admite, né, assim como está na Lei 14.133, isso antes da lei, tanto estatais, exploradores de atividade econômica, quanto prestadores de serviços públicos. Ele observa que mesmo naquelas exploradores de atividade econômica, todavia, elas não estão submetidas tão somente àquela visão neoliberal de intervenção no domínio econômico para a correção de falhas de mercado. O professor ele entende que é possível também a empresa estatal, é necessário que ela tenha ela pode se valer também de práticas não de práticas redistributivistas, né? Ou seja, existe essa atuação no domínio econômico não só para corrigir falhas, mas também para eventualmente promover os valores consagrados na ordem econômica na Constituição de 88, como uma sociedade mais justa e igualitária. Então, existe aí uma possibilidade de quê? De sacrifício de uma parte da lucratividade dessas empresas. Então, isso é uma coisa muito importante, porque quando o Estado atua no domínio econômico, nós temos aqui, obviamente, diversas teorias acerca do tema e diversas concepções. E até eu acho que, como é um escopo muito específico, acaba não sendo tão trabalhado nos manuais de direito administrativo, por exemplo, a questão do lucro em empresas estatais. No livro do Mário Engler, ele tem um capítulo específico sobre a questão do lucro. A ideia dele é o quê? É que ela tem sim um intuito lucrativo, ainda tem, mas que esse intuito lucrativo ele pode ser sacrificado em prol de práticas redistributivistas. Então, é como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello fala também, que quando ele diz que o Estado, quando atua como empresário, ele não é um empresário a mais, né? Ele não é simplesmente um empresário que está lá, que viu uma atividade lucrativa e que vai lá tentar ganhar mais dinheiro. Primeiro existe, né? Existem aí os requisitos específicos de necessidade de atendimento do relevante interesse coletivo do imperativo de segurança nacional. E aí o Estado atua no domínio econômico, assim como na prestação de serviços públicos. Ok. Mas uma parte muito sofisticada que eu vejo nessa teoria é como é que o Estado controla essas estatais. E aí o Mário Engler ele observa várias hipóteses e várias formas que o Estado pode atuar. Você tem, por exemplo, né, a supervisão ministerial, que é aquela mais antiga, tradicional, que é o controle finalístico por parte da pasta a qual ela é vinculada, mas não existe é muito fraca, segundo ele você não consegue é, controlar de maneira tão eficiente a atividade das empresas estatais. Por outro lado, também, existe a possibilidade da própria regulação do mercado, mas são duas regulações, de certa maneira, externas, né? Externas à empresa. E a forma mais interessante, a nosso ver aqui, ao ver, na verdade, proposto pelo professor, com o qual concordo, é no sentido de atuação por meio dos órgãos da própria sociedade, por meio dos órgãos societários. Então, da Assembleia Geral, para eleger o conselho de administração e assim nomear a diretoria. Então, essa atuação isso tudo, inclusive, foi cobrado na última prova, né, dessa maneira, que é a mesma examinadora, como se dá, salvo engano, tem uma questão nesse sentido acerca de como se dá essa atuação por meio dos órgãos societários. Né? Então, a empresa, a administração não vai lá e diz, faça isso. O que ela faz é utilizar a sua maioria na Assembleia Geral para eleger administradores, conselheiros no Conselho de Administração e assim uma diretoria que esteja ligada, que esteja vinculada, que esteja comprometida com os fins ali para os quais aquela empresa foi criada. Né? E lembrando que existem problemas também em relação a isso, o problema da agência, né? O problema de eventualmente a empresa estatal ficar ensimesmada e se distanciar daqueles interesses para os quais ela foi criada. Então sempre é um controle muito dia a dia, né? E inclusive a gente tem vários colegas, né, que fazem parte de conselhos de empresas estatais. Então, se você passar, quem passar, pode ser que venha algum dia a trabalhar num órgão, né, no órgão societário. Então, é muito importante. É engraçado porque a gente pega, quando está estudando isso, a Lei 6.019 de 74, que é a lei das SAs, a gente pega
a Lei 3.303, que se aplica, obviamente, e a gente pega o conceito de direito administrativo, e aí vira o direito econômico, né? Quando o Estado atua com funções regulatórias no mercado também. Então, tem toda uma conexão de institutos para formar uma matéria que é o direito empresarial público, e que eu acho uma das matérias mais legais do edital. Eu acho que é uma das mais interessantes e recomendo que o pessoal estude, porque está lá, né, junto com o financeiro e econômico, são 10 questões e não dá para deixar de lado. Olha o grande Matheus aí, nosso amigo, um abraço, Matheus. A live hoje aqui está prestigiada, viu, Alex? Ah, não. E só o Matheus é direto do Supremo, pô. É, Então, bem, estamos com audiência qualificadíssima, vários outros colegas aqui, vários outros alunos, bacana. Inclusive a examinadora foi conselheira, né? Então é muito importante ter essa visão, porque há uma tendência muito grande do examinador perguntando a sua realidade acadêmica, profissional. Falar um pouquinho sobre quem pode ser árbitro. A lei de arbitragem prevê que qualquer pessoa física maior e capaz pode ser árbitro, não necessariamente ter formação jurídica. Então, o engenheiro pode ser árbitro, o médico pode ser árbitro. Sempre a gente recomenda que o presidente do tribunal tenha formação jurídica, para proferir uma sentença fundamentada, para afastar as questões técnicas processuais, para evitar violação contraditória, ampla defesa, etc. Agora, os procuradores podem ser árbitros. Há um parecer aprovado desde 2017, no sentido de que não há vedação legal e que não é exercício da advocacia essa atuação como árbitro, e aí os procuradores têm aí um regramento específico de uma mera comunicação, salvo alguns cargos, que procurador-geral, subprocuradores gerais, chefe de consultoria, o coordenador do núcleo, né, da assistência e arbitragens, que tem uma vedação nessa regulamentação infralegal, mas basta uma comunicação à corregedoria e o procurador pode ser árbitro. Então, é algo muito interessante e que tem aí despertado o interesse de poucos colegas ainda. Eu sou um dos que atua, mas infelizmente ainda os colegas não se despertaram para essa atividade que é muito interessante. Agora, membros do Ministério Público e magistrados não podem ser árbitros. Por quê? Porque eles têm um regime constitucional específico, é uma relação especial de sujeição aos direitos fundamentais. A Constituição proíbe que eles exerçam outras atividades, salvo o magistério. Também é interessante nós citarmos que o Ministério Público também se aplica isso. O artigo 128.2d da Constituição Federal prevê essa vedação. Mas a lei do Ministério Público do Trabalho tem um dispositivo que prevê que eles podem ser árbitros. Olha que interessante. Mas, na minha opinião, isso é manifestamente inconstitucional. É importante também nós citarmos que procuradores do Estado do Rio têm atuado como árbitros nos casos do Estado de São Paulo. Isso é muito interessante, é uma curiosidade que tem exercido. E também é interessante que a União já teve indicações de procuradores do Estado de São Paulo nas suas arbitragens. É importante nós citarmos que há uma diferença de impedimento e suspeição na arbitragem comparado com o processo estatal. No processo estatal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e até a legislação processual trabalhista, o rol de impedimentos e suspeições é taxativo. Na arbitragem, o rol é exemplificativo. O artigo 14 da Lei de Arbitragem remete aos impedimentos e suspeições do juiz, mas acrescenta o dever de revelação, que é muito importante na arbitragem, que é a pedra de toque, é fundamental na arbitragem. O dever de revelação consiste na obrigação do árbitro, durante todo o procedimento arbitral, informar sobre as suas relações particulares e pessoais. Porque o árbitro, diferente do juiz estatal, ele tem uma pluralidade de atividades profissionais. O juiz estatal só tem um magistério. Como ele exerce atividade privada, ele tem que trazer essa informação para ter confiança, que é fundamental aí a garantia das partes terem acesso a essas informações para eventualmente impugnarem, porque entendam que há prejuízo aí ao seu livre exercício, à sua imparcialidade. Essas situações têm gerado muita discussão na jurisprudência. Por quê? Porque não há um rol taxativo. Então entra a questão da interpretação. Então há alguns casos recentes, por exemplo, hoje tem um artigo no Migalhas do Thiago Marinho, por exemplo, um caso que o tribunal declarou que dois professores da mesma faculdade, que também eram
amigos em rede social, um é advogado, o outro árbitro, havia falta do dever de revelação e isso aí maculava a questão da parcialidade. Também é uma questão peculiar que uma das partes não foi intimada para a escolha do árbitro, que aí é um absurdo, né, ter acontecido isso. Mas tem outros casos, e algo muito interessante em relação a isso é que a doutrina e até alguns julgados adotam o rol do IBA, que é International Bar Association, que trata de situações, qualificando situações que eventualmente possam acarretar no impedimento e na suspeição. Logicamente que é soft law, não é vinculante, é uma recomendação. Mas são regras que existem há mais de 14 anos e que são muito importantes. E essas regras, elas são estabelecidas conforme o sinal. O sinal verde é tranquilo, ali é uma situação corriqueira, eles darem aula na mesma instituição, não precisa nem revelar. E esse julgado já viola especificamente essa regra do IBA, está em conformidade, em desconformidade. Né? Aí tem o sinal amarelo e o sinal vermelho, que aí é sinal de alerta. Então esse rol é muito aplicado, inclusive adotado pelo menos em 3 julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo. É algo muito interessante que vocês devem acompanhar aí com um pouco de atenção. Então era isso, Felipe. Você quer dar mais alguma dica? Acho que o pessoal também, mais que 40 minutos, já começa a deixar o pessoal mais cansado e a gente tem outras oportunidades para falar aqui É também. verdade. Só uma dica final, finalíssima aqui, porque eu acho que essa daqui ela se conecta com a legislação do Estado de São Paulo e foi levado para o Supremo Tribunal Federal também, então acho que pode ser lembrado que é a Lei 10.177 de 98, que é a Lei do Processo Administrativo do Estado de São Paulo, que ela tinha o prazo para anulação dos atos administrativos de 10 anos. Né? Aliás, é uma lei muito bem feita, eu gosto dessa lei, sendo que o prazo para anulação constante da lei federal é de 5 anos. O Supremo foi lá, declarou inconstitucional esse prazo de 10 anos na Lei Bandeirante. Né? Então, o prazo manteve ali, disse que não haveria uma justificativa razoável. Sobretudo, ele até elogiou o Estado de São Paulo, né? A gente fica feliz pelo elogio, mas julgou contra, né? Que era o Estado o mais rico e certamente um dos mais eficientes da federação. E aí diz que, sendo assim, não justificaria o prazo de 10 anos, declarou inconstitucional. Mas era isso, Olavo. Te agradeço bastante o convite, muito bom falar, né, para os colegas que estão querendo entrar na carreira. É, Fico feliz por ter lembrado de mim também. Fico sempre à disposição. Precisando de qualquer coisa, a gente tá aqui a postos para ajudar no que você precisar. Perfeito. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho também das suas atividades docentes, dos cursos que você tem abertos para ajudar a turma aí a se preparar para esse concurso. Legal, eu tô hoje, né? Eu dou aula em vários cursos, mas tenho uma parceria muito forte no Futuro e Procuradorias, que a gente tem cursos específicos, né? Só para procuradorias, é nichado. E hoje tem um material muito específico para a PGA São Paulo, né? A gente fez, então, matérias. O pessoal tem que valorizar aí a gente. A gente pegou os livros de filosofia, resumiu todinhas. Pegou Luhmann, pegou Foucault, as 5 obras indicadas, tá com os resuminhos, tá com aulas específicas, gravei aula de direito de pessoal, aula de direito empresarial público, aula de direito administrativo, então tá bem legal. Acho que essa minha dica aí que eu fazendo aqui uma divulgação, né, das atividades, sobretudo aí para a PGA São Paulo, acho que o pessoal me encontra no futuro, é uma grande oportunidade, porque a gente está com cursos bem específicos, foi bem montado só pensando na PGA São Paulo. É isso aí, pessoal. Não perca essa oportunidade aí. Já tem um resumo da parte mais difícil, que é aí filosofia, que é novidade, facilitando em todas as áreas a vida de vocês aí. Eu também logo, logo vou lançar um curso aqui só de arbitragem e dos métodos adequados. Vai ter um e-book gratuito também para o pessoal fazer uma introdução a isso, porque voltando ao que eu já falei, isso está dentro de administrativo e está dentro de processo civil. Então, assim, dispute boards também é tema de predileção do examinador de processo civil e a chance de cair é enorme, que é o tema da moda. Vocês viram que o conjuro, o valor econômico, tem noticiado muito sobre arbitragem, especificamente sobre arbitragem de administração pública. Então, vamos ver se a gente ajuda a turma aí e vai ser um prazer fazer uma live em breve de novo com você. A gente marca aí, Felipe, para dar uma ajuda para Vamos o lá. pessoal que está passando essa fase aí, que vão vencer com Vamos certeza. Vamos lá, vamos ser um mês para a prova. Tem que ter aquele senso de urgência, mas dá para fazer muita coisa ainda. Estudem, né? Eu li hoje uma frase que eu achei interessante.
o cara falando, você termina a São Silvestre quando você passa a Brigadeiro, né? Para quem não sabe, é aquela ladeira ali, que é lá no final da prova. Então, você pode ter corrido os 14 quilômetros. Se você fraquejar nesse 15º aí, que é a ladeira da Brigadeiro, você não fez nada. Então, vamos lá, tá chegando na subida da Brigadeiro agora, pegar o último gás e vamos para cima dessa prova. Isso aí, pessoal. Força que só não passa quem desiste, né, Felipe? Isso aí. É isso Pessoal, mesmo. obrigado, Felipe. Um grande prazer estar contigo aqui. O Papo Prazer. Leve. Até a Até a próxima. Um próxima. grande abraço. Obrigado, Tchau, valeu. Vai tchau. lá.